Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa primeira unidade de ensino e aprendizagem da disciplina Ética e Trabalho. Sejam bem-vindos. Esse é o roteiro de nossa aula. É importante que, aliado, né, à escuta deste slide, desta videoaula, vocês possam fazer a leitura do material que a gente disponibilizou para vocês. Ética e moral. Quando nos reportamos a esse termo, nós estamos falando de comportamento moral. Comportamento moral faz parte da natureza humana, é próprio do ser humano decidir sobre o que é certo ou o que é errado, o que é bom ou ruim. Então, o comportamento moral vai surgir quando, na verdade? Ele vai surgir desde que o homem é homem e começou a se relacionar com outros homens. Porque o ato moral ele só pode ser estabelecido na relação com o outro. Então, quando eu, por acaso, tomo uma decisão, eu tomo uma decisão em relação a algo. Né? E isso acaba se reportando não só a si, mas ao outro. Então, comumente se usa essas duas palavras, ética e moral, como palavras sinônimas. Né? Nós vamos ver que esses termos, pela sua etimologia, tem também uma certa analogia. Moral, que vem do latim mos mori, que significa costume, costumes, que tem um sentido de conjunto de normas e regras adquiridas por hábito, e ética, que vem do grego ethos, que significa analogamente modo de ser ou caráter, enquanto forma de vida também adquirida ou conquistada pelo homem. Ok, mas esses conceitos, ao tratarmos esses conceitos de forma técnica, né, de forma científica, filosófica, nós vamos ver que eles não são a mesma coisa. Eles se relacionam, mas não são a mesma coisa. Então, vamos ver as distinções. Moral, o que vem a ser moral? A moral é um sistema de normas, princípios e valores, segundo o qual são regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes e a comunidade. Então, cada sociedade ela possui um sistema de normas cultivado, né, nas relações, nas interações. E esta mesma sociedade possui princípios e valores que cultiva nas relações. Né? Um outro aspecto é que a moral ela tem um caráter histórico e social, ou seja, ela está datada em um tempo, em um espaço da história do homem, que o homem constrói essa história, né? E ela é feita também nas relações. Ela é uma produção social, mas para ela ser moral, né? Ela é acatada de forma livre e consciente. Né? E essa consciência implica dizer que o indivíduo não age de forma pressionada, né? Ele age livremente e toma as decisões para nortear e se conduzir nas relações societárias, nas relações entre homens e mulheres. Então, ela é uma decisão que não é uma decisão externa, mecânica, né? E impessoal. Ela é tomada a partir das convicções e os entendimentos do indivíduo em relação a uma situação X e que precisa optar entre o que é certo e o que é errado. Né? Então, quando ele faz essa opção, ele faz uma opção a partir de uma norma, de uma regra que ele próprio se impõe para si. Nesse sentido, ele é livre, né? E aí tomar uma decisão é expressar o exercício de liberdade, ao tempo também, né, a responsabilidade sobre os resultados da decisão. Tá? Bem,
Mas o ato moral, se a gente visualizar uma situação X, a gente não visualiza esses detalhes, mas, por exemplo, faz parte da estrutura do ato moral a motivação, a intenção, os meios, né? Os resultados. Tá? Então, todos esses elementos compõem a ação ou o ato moral. E todos eles estão interligados. Não se pode ver uma ação só do ponto de vista do resultado dela, mas também ver o que motivou, quais foram os meios, né? Porque de repente, ao agir moralmente o indivíduo, ele não utilizou dos esforços necessários para atingir determinado resultado. Isso pode acontecer em uma atividade, por exemplo, na própria educação. O professor muitas vezes pode pensar uma ação, programar uma ação, mas ele não se aplicou o suficiente para chegar ao resultado X. Né? Ok? Então vamos aqui para o termo ética. Ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. A ética ela vai refletir sobre o objeto moral. E essa reflexão ela pode ser tanto científica como filosófica. E que as duas se complementam. Né? Para me filosofar sobre o sentido do agir, né, eu preciso pautar essa minha reflexão em estudos feitos pela própria ciência. Daí o Vasquez, que é um autor que a gente pesquisou, um dos autores que a gente pesquisou, vai ressaltar essa necessidade da filosofia caminhar junto com a ciência. Do contrário, ela pode, se ela não adotar os dados empíricos, os estudos da realidade, ela pode fugir e ficar trabalhando muito no mundo das ideias, da especulação sobre a ética. Né? Bem, ética e educação na história da filosofia. Aqui a gente vai trazer alguns aspectos da reflexão filosófica em torno do agir moral e também os valores educacionais de cada período da história. Na antiguidade, havia uma preocupação do povo grego que era com a felicidade. E os gregos pensaram métodos e estratégias de como o homem poderia atingir a felicidade, uma felicidade duradoura. Então, havia uma preocupação com a alma deste homem, mas também havia uma preocupação em relação ao bem comum realizado na cidade. Então, há uma relação entre ética e política nesse período. Daí se diz que a ética grega tem uma dimensão pública. Então, os vários filósofos pensaram estratégias, mas vamos destacar aqui Aristóteles. Aristóteles vai nos dizer que a virtude essencial do homem é a razão. Né? Assim como um animal ou um objeto tem sua excelência, sua propriedade, sua excelência, o homem tem uma propriedade que o caracteriza em sua excelência, que é a razão, o uso da razão, da racionalidade. E aí ele vai entender que a virtude moral por excelência é o homem praticar essa racionalidade, essa vida teórica. E, nesse caso, ele poder, né, atingir um equilíbrio em situações, digamos assim, situações de deficiência moral. O que seria as situações de deficiência moral? O agir em excesso, o agir por falta. E a razão propiciaria a ele um meio termo, tá? Um equilíbrio. E em relação à educação nesse período? A educação dominante, ou pelo menos de cidade para cidade, havia as suas modificações, mas era a preocupação do povo grego, né, da época, era a formação integral do homem
Em que sentido? Tanto o espírito como o corpo precisam se preparar. Faz parte do homem, né? E aí esses dois elementos são importantes serem exercitados. Na Idade Média, né, há o domínio do cristianismo, da religião, do dogma. E isso vai influenciar o modo de agir ético e também a política e as outras dimensões da vida, inclusive a filosofia. Os filósofos da época buscaram justificar, né, como o homem poderia ser feliz nessa perspectiva de viver o dogma, a religião. Por isso se diz que da Idade Média, a ética cristã ela tinha uma característica de uma ética de interioridade, ou seja, o homem precisava voltar-se para os valores da religião, né? Se preparar para a salvação. Essa era a preocupação e a finalidade última da educação do período, né? Toda uma preparação da alma para que ele pudesse, em outro plano, viver e salvar-se, né? Na Idade Moderna, ocorreram transformações sociais, econômicas e políticas, e havia uma busca do homem em superar a tradição, que era todos os valores da Idade Média. Então, se buscava ressaltar a razão numa perspectiva de que o homem precisava emancipar-se. E o homem aqui, por isso se diz ética antropocêntrica, ele é colocado no centro da ciência, né? da razão. O homem na dimensão religiosa, então há uma preocupação em tornar o homem, ou ele sair da sua menoridade e se emancipar-se, né? E a razão seria esse componente importante para que ele pudesse chegar a uma maturidade. E aí, dentre os filósofos, tem Kant, que foi digamos, a culminância de todo um processo de discussão, né, em diferentes áreas, né? Mas na ética, né, ele vai colocar elementos importantes para a reflexão, que é sobre, ele alia a norma moral à questão do dever, e vai compreender que o homem é moral, né, só se pode dizer que o homem é moral se ele é autônomo, se ele exerce a sua autonomia em definir suas regras, seus princípios, suas leis máximas, né? Então, ele traz o elemento da consciência autolegisladora, do dever como princípio, como elemento também relacionado à liberdade do indivíduo, já que a escolha dele, a escolha pressupõe uma liberdade e, ao mesmo tempo, o cumprimento de uma norma que ele se impõe para si mesmo, né? Para que ele possa, digamos, agir, né, de forma coerente. Na educação, ocorreram também profundas transformações. Havia uma visão tradicional, né, na época, e pensadores da educação buscavam trazer outros elementos que ajudassem também no processo de, digamos assim, de emancipação dos indivíduos. E o Rousseau ele é muito, digamos assim, é um pensador que contribuiu muito em torno dos elementos da educação infantil ou da criança. O olhar, ele traz um elemento que é o olhar sobre a criança de forma diferenciada, né? Porque anteriormente se tinha uma ideia, ou se olhava a criança como um adulto miniaturizado, né? Com Rousseau, ele traz elementos para reflexão e colocando a necessidade de desenvolver, valorizar a criança, ao mesmo tempo olhando o seu processo de desenvolvimento, para que ele pudesse ser estimulado em sua autonomia e liberdade, e para isso os métodos precisavam caminhar nessa linha, né?
O próprio Kant entendia que a educação da criança ela precisava ser feita não com métodos, com a disciplina, porque a disciplina nessa época era entendida como havia um rigor extremo, né? Teria que se adequar a criança a hábitos rígidos, por meio de hábitos rígidos. E Kant entendia não, que a criança deveria ser educada por meio de máximas, de princípios, de tal forma que isso ajudaria ela própria a exercer sua autonomia. Então, há aspectos, grandes contribuições aí no sentido de que a educação pudesse ser libertadora do indivíduo e que se estimulasse o espírito e a autonomia das pessoas. Na idade contemporânea, a ética vai voltar-se para o indivíduo concreto. Por que a preocupação com o indivíduo concreto? Primeiro, porque a filosofia ela voltou-se para o abstrato, para o especulativo. E, segundo, também a gente pode citar alguns aspectos. Por exemplo, a ciência ela não conseguiu resolver os principais problemas da humanidade, ocorreram guerras e ocorreram também frustrações do ponto de vista da política, de ideários políticos. Vamos ver então aqui Marx, as contribuições de Marx e Habermas. Marx vai dizer que toda moral ela é eminentemente ideológica. Por que ele vai afirmar isso? Porque ele vai entender a moral como uma produção social que regula as relações sociais de uma época. De épocas em épocas se transformam. A moral não é absoluta. A ideia de liberdade de um período, de uma época, é diferente da ideia de liberdade de um outro contexto da história. E Habermas vai ressaltar valores democráticos e não autoritários a partir da sua ética discursiva. Em que consiste? Consiste no diálogo e no consenso entre as partes de tal forma que isso possa propiciar, tá, uma ação, né, última consensuada. Há uma ação comunicativa, há uma construção intersubjetiva nesse diálogo e não é algo acabado, é algo que se dá na relação, na construção, no diálogo, nessa razão que é autoestimulada a buscar um consenso. Bem, em relação aos valores na educação, aí você vai ter várias tendências e valores, mas a gente destaca aqui a contribuição de Paulo Freire, educação como prática da liberdade. E aí ele vai enfatizar elementos subjetivos da relação professor-aluno. Ele diz que essa relação ela precisa se apresentar como dialógica e essa relação dialógica, né, e ambos buscam o saber, buscam conhecer. Então, isso é uma construção, é uma interação, né? E, claro, mediatizados pelo mundo. Então, ambos têm que estar motivados para conhecer, e esse é o momento de aprendizado, e é uma relação horizontal. Considerando o que a gente expôs aqui, nesses slides, e também da leitura que vocês devem fazer do material, que é imprescindível, né? Eu deixo aqui esta pergunta para que vocês possam refletir. Afinal, o conhecimento só tem sentido se ele for aplicado. Então, nós precisamos nos potencializar na nossa ação educativa, na nossa profissão, nas nossas relações da vida cotidiana. Então, gostaria que vocês pensassem sobre ela. Aqui nas referências contém o nome dos autores, filósofos, teóricos que contribuíram com a nossa exposição. Obrigada.